Se você quer aprender maneiras reais de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês, eu preparei um e-book gratuito chamado 7 formas de ganhar entre 5 e 100 mil reais por mês. Para baixar, é só clicar no link do primeiro comentário fixado abaixo neste vídeo. Você será redirecionado para um canal no WhatsApp, onde o link do e-book estará disponível. Nesse canal, divulgarei mais conteúdos gratuitos. Ninguém verá o seu número no canal, usamos somente para divulgar cursos e mais conteúdos para lhe ajudar a enriquecer. Henrique sempre foi o tipo de estudante que lutava para se manter. Vivia com pouco, estudava muito e ainda precisava lidar com zombarias constantes. Colegas o chamavam de fracassado porque usava um celular antigo. O aparelho travava, apagava sozinho e mal acessava a internet. Certo dia, o celular finalmente apagou de vez durante a aula. Os risos ecoaram pela sala enquanto ele tentava ligá-lo novamente. Henrique apenas abaixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de vergonha. Depois da aula, um grupo de colegas o seguiu pelo corredor. Um deles levantou o celular moderno e disse: "Compra um desses, pobretão." Outro gargalhou, afirmando que nem trabalhando o ano inteiro ele conseguiria. Henrique respirou fundo, tentando ignorar as provocações. Sabia que discutir só pioraria tudo, como sempre acontecia. Mas cada palavra atingia sua autoestima como uma facada. Ele caminhou rápido, desejando desaparecer da vista de todos. Ao chegar em casa, encontrou sua mãe preocupada com as contas. Ela fazia milagres para sustentar os dois, mas o dinheiro nunca bastava. Henrique não quis preocupá-la com o que tinha acontecido na escola, então apenas disse que precisava de outro celular, algo simples. Sua mãe sorriu com tristeza, dizendo que não poderiam comprar nada caro. Henrique garantiu que daria um jeito, mesmo não tendo quase nada guardado. A verdade é que ele estava disposto a qualquer sacrifício. No dia seguinte, Henrique passou em uma feirinha de usados antes de ir à escola. Entre brinquedos quebrados e cabos velhos, viu um celular trincado sobre a mesa. A tela estava destruída, a carcaça amassada e o vendedor parecia indiferente. "Quanto?" perguntou Henrique, tentando esconder o nervosismo. "R$ 10, se quiser, nem sei se liga", respondeu o homem. Era tudo que ele tinha no bolso, literalmente R$ 10. Mesmo assim, decidiu arriscar, não tinha outra escolha. O vendedor colocou o celular numa sacola plástica e entregou a Henrique. O aparelho pesava mais que o esperado, talvez pelo vidro quebrado. Ainda assim, Henrique sentiu um alívio estranho, como se tivesse feito algo certo. Mal podia imaginar que aquele objeto desprezado mudaria seu destino. No ônibus para a escola, observou a tela trincada refletindo a luz do sol. Era feio, ultrapassado e claramente sem valor para qualquer outra pessoa. Mas para ele era a única esperança de sobreviver às humilhações diárias. Quando chegou na escola, Henrique tentou ligar o celular trincado. A primeira tentativa falhou, mas na segunda a tela acendeu lentamente. Havia linhas coloridas atravessando a tela quebrada, dificultando a leitura. Mesmo assim, o sistema parecia funcionar de forma limitada. O aparelho tinha poucos aplicativos, todos muito antigos. Henrique achou estranho que houvesse um ícone sem nome na tela inicial. Era um símbolo esquisito, como se fosse um aplicativo oculto. Durante o intervalo, ele tocou no ícone misterioso. Uma senha apareceu imediatamente, deixando-o confuso e curioso. Tentou algumas combinações simples, mas nenhuma funcionou. Quando estava prestes a desistir, percebeu um arquivo de notas no celular. O título dizia: "Lembrete, senha antiga". Ao abrir o arquivo, encontrou uma sequência alfanumérica incomum. Resolvido a tentar, digitou a senha no aplicativo oculto. Para sua surpresa, a senha funcionou e o app abriu devagar. A tela exibiu um nome: Wallet, acesso principal. Henrique franziu a testa, tentando entender do que se tratava. Dentro do aplicativo, havia longas sequências de códigos e endereços. Era tudo completamente estranho para ele, algo técnico demais. Mas um valor chamou sua atenção no canto da tela. Um número enorme que parecia representar algum tipo de saldo. Ele aproximou os olhos da tela rachada para ter certeza. Havia ali um valor equivalente a milhares de unidades de criptomoeda. Henrique não sabia muito sobre esse assunto, mas reconhecia aquele nome. Se fosse verdadeiro, aquilo valia muito mais do que qualquer dinheiro que já viu. O coração dele disparou como se fosse atravessar o peito. A mente entrou em choque, incapaz de processar a situação.
Era impossível, aquele celular velho escondia algo valiosíssimo. Tomado pela ansiedade, Henrique pesquisou o valor atual da moeda digital. Mesmo com trava, lentidão e falhas, o navegador ainda funcionava. Quando o número apareceu na tela, ele sentiu as pernas fraquejarem. O valor convertido ultrapassava 2 milhões de reais. 2 milhões, guardados em um celular de 10 reais comprado na feirinha. Ele engoliu seco, sentindo o mundo girar ao seu redor. A vida dele tinha acabado de mudar, e ninguém sabia disso ainda. Eduardo segurou o celular com cuidado, mesmo trincado, e começou a explorar cada aplicativo instalado. A maioria parecia antiga, com versões que nem existiam mais, indicando que o aparelho não era usado havia muitos anos. Entre ícones estranhos e pastas sem nome, algo chamou sua atenção: um app de notas com um cadeado. O design era tão antigo que o aplicativo provavelmente nem funcionaria em celulares atuais. Ele tocou no ícone esperando que travasse, mas, para sua surpresa, a tela abriu imediatamente. Dentro havia apenas uma única anotação, datada de 2016. O título dizia apenas: Backup de acesso, não perder jamais. Com o coração acelerado, Eduardo abriu a nota e encontrou uma longa sequência de números e letras. Logo abaixo, uma breve mensagem escrita pelo antigo dono: chave da carteira principal, nunca mostrar para ninguém. Eduardo gelou na hora, percebendo que aquilo lembrava muito uma chave privada de criptomoedas. Ele não sabia se era real ou apenas alguma anotação inútil, mas precisava conferir. Pesquisou rapidamente no computador da faculdade sobre o formato da chave. Tudo indicava que poderia sim ser uma chave verdadeira de uma carteira antiga. Uma mistura de esperança e medo invadiu seu peito. Ele não queria gerar falsas expectativas, mas a curiosidade era maior que a cautela. Abriu um site de verificação de carteiras e digitou cuidadosamente a sequência encontrada. Suas mãos tremiam enquanto apertava a tecla Enter. Por alguns segundos, a tela ficou carregando, deixando Eduardo quase sem respirar. Quando finalmente apareceu o resultado, seu corpo se arrepiou por inteiro. O saldo mostrava nada menos que 2 milhões em criptomoedas acumuladas desde 2013. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Sentou-se na cadeira, sem forças, enquanto encarava o monitor à sua frente. Era como se tudo ao redor tivesse ficado mudo, distante, irrelevante. Ele, que havia sido humilhado por comprar um celular trincado por 10 reais, agora segurava um tesouro digital. As lágrimas começaram a encher seus olhos, não exatamente de alegria, mas de choque e liberação. Anos de dificuldades, de contas atrasadas, de vergonha e luta constante pareciam pesar sobre seus ombros. E pela primeira vez, ele sentiu que talvez sua vida estivesse prestes a mudar. Mas, junto com essa esperança, veio também um medo profundo do que fazer em seguida. Eduardo sabia que não podia contar para ninguém ainda, nem mesmo para os amigos mais próximos. Era informação demais para confiar sem provas e risco demais para comentar por impulso. Ele também não entendia nada sobre como mover criptomoedas antigas, nem se seria simples acessá-las. Decidiu que precisava estudar tudo antes de tomar qualquer atitude. Salvou a chave em um pendrive novo, desconectou o computador e limpou o histórico. Depois, colocou o celular trincado no bolso como se fosse uma joia rara e voltou para casa com a sensação de que o mundo havia mudado, mesmo que ninguém mais soubesse. Ao chegar em casa, Eduardo entrou silenciosamente, evitando cruzar olhares com os familiares. Ele ainda não sabia como agir, e cada pensamento parecia explodir dentro da sua cabeça. Mesmo assim, teve que fingir normalidade quando sua mãe perguntou se ele já tinha jantado. Disse que sim, apenas para subir rapidamente para o quarto e trancar a porta. Sentou-se na cama, respirou fundo e abriu o notebook velho que mal ligava. Precisava entender como funcionava uma carteira antiga, especialmente aquelas criadas há mais de 10 anos. O risco de perder tudo por um erro bobo o deixava completamente paranoico. Passou horas assistindo a vídeos, lendo fóruns e tentando entender os procedimentos de segurança. Descobriu que carteiras antigas exigiam cuidado extremo na recuperação, pois muitos apps e sistemas já não funcionavam. Também encontrou relatos de pessoas que perderam fortunas por migrarem errado suas chaves privadas. Quanto mais lia, mais tenso ficava, temendo que qualquer ação impulsiva pudesse apagar tudo. Decidiu que o melhor seria criar um ambiente seguro antes de tomar qualquer movimentação. Fez anotações em um caderno velho, rabiscando passo a passo como deveria agir.
Era como estudar para a prova mais importante da sua vida. Depois de muitas horas pesquisando, Eduardo percebeu que precisava de um computador que não estivesse infectado. Seu notebook estava cheio de arquivos duvidosos e programas que viriam pré-instalados de fabricantes baratos. Uma simples falha poderia comprometer toda a carteira. Lembrou que a universidade tinha uma sala de informática pouco usada de madrugada. Pensou em ir até lá no dia seguinte cedo antes que qualquer aluno chegasse. Seria o ambiente mais seguro que poderia conseguir sem levantar suspeitas. Com o plano na cabeça, sentiu por um momento que estava tomando o controle da situação. Quando finalmente decidiu deitar, não conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via um número 2 milhões piscando na mente. Era surreal imaginar que um simples celular trincado comprado por R$ 10 carregava um segredo desses. Ao mesmo tempo, sentia medo de perder tudo antes de conseguir acessá-la. Virava de um lado para o outro pensando em possibilidades, riscos e no futuro que poderia ter. Por fim, adormeceu já quase amanhecendo, completamente esgotado. Mas com uma determinação silenciosa de que faria tudo dar certo. O dia seguinte começou com ele acordando abruptamente, como se tivesse perdido algo importante. Sentou-se na cama ainda meio atordoado, mas logo lembrou da missão que tinha. Tomou um banho rápido e saiu de casa antes que qualquer pessoa acordasse. Caminhou até a universidade olhando para os lados como se carregasse algo extremamente valioso. No fundo, era exatamente isso que estava acontecendo. Chegando ao prédio, entrou na sala de informática vazia e respirou fundo. Era hora de tentar acessar a fortuna que poderia mudar completamente sua vida. Eduardo escolheu o computador mais afastado da porta, buscando o máximo de privacidade possível. Sentou-se, ligou a máquina e esperou calmamente enquanto o sistema carregava. Apesar da sala silenciosa, seu coração batia tão forte que ele temia que alguém pudesse ouvir. Colocou o pendrive novo, onde havia armazenado a chave privada, e verificou se os arquivos estavam intactos. Tudo parecia exatamente como havia deixado. A partir dali, cada ação precisava ser precisa, sem chance de erros. Ele respirou fundo e começou a seguir o passo a passo que havia anotado na noite anterior. Primeiro, fez o download de uma antiga carteira digital que ainda suportava chaves de 2013. Teve dificuldade para encontrar a versão correta, já que muitas haviam sido descontinuadas. Depois, instalou o programa em uma máquina virtual isolada como recomendavam os especialistas. A cada clique, a tensão parecia aumentar, como se estivesse mexendo em algo proibido. Finalmente, a interface do software abriu, simples e ultrapassada, mas funcional. Eduardo selecionou a opção Importar chave privada. Suas mãos tremiam de forma incontrolável. Ele copiou a sequência de letras e números da nota encontrada no celular trincado. Antes de confirmar, leu e releu cada caractere pelo menos 5 vezes. Sabia que um único erro significaria perder acesso para sempre. Quando finalmente ganhou coragem, clicou em confirmar. Por alguns segundos nada aconteceu, deixando-o com a sensação de que havia falhado. Mas então, a barra de progresso começou a se mover lentamente. Eduardo prendeu a respiração como se fosse uma prova de resistência. Quando a barra atingiu 100%, a carteira abriu e mostrou o saldo completo. Os números estavam ali, brilhando diante de seus olhos, como se fosse um sonho impossível. O equivalente a R$ 2 milhões em criptomoedas, acumuladas e valorizadas ao longo de mais de uma década. Eduardo ficou imóvel, sem saber se ria, chorava ou desmaiava. Nunca, nem nos seus sonhos mais otimistas, imaginou estar diante de algo tão grandioso. Tudo o que ele sempre quis, estabilidade, dignidade, um futuro melhor, estava ali, em poucos dígitos. A sensação era tão avassaladora que ele precisou apoiar as mãos na mesa. Passado o choque inicial, ele começou a pensar no próximo passo. Não podia simplesmente transferir o valor inteiro de uma vez, e isso chamaria muita atenção. Também não poderia pedir ajuda a qualquer pessoa, pois corria risco de golpe ou exposição. Decidiu que faria pequenas movimentações, estudando cada etapa minuciosamente. Precisava proteger aquela chance como se fosse a última coisa no mundo. O celular trincado agora parecia mais valioso que ouro, e Eduardo se preparava para uma nova fase da sua vida, cautelosa, inteligente e silenciosa. Antes de fazer qualquer movimentação, Eduardo decidiu anotar tudo com detalhes.
Pegou um caderno novo, anotou datas, valores e possíveis estratégias para converter pequenas quantias. Ler sobre outros casos de golpes e erros o deixara extremamente cauteloso. Sabia que riqueza repentina atrai problemas, inveja e pessoas mal-intencionadas. Então, decidiu que sua prioridade seria manter tudo em segredo absoluto. Nem mesmo sua família podia saber naquele momento. Era um fardo pesado, mas necessário para a segurança do dinheiro. Enquanto organizava seus planos, ouviu passos no corredor da faculdade. O som o fez entrar em pânico por alguns segundos. Ele rapidamente minimizou a janela da carteira e abriu uma página qualquer. Um funcionário entrou na sala para verificar as máquinas, lançando um olhar rápido para Eduardo. O coração dele quase saltou pela boca, temendo que alguém suspeitasse de algo. Mas o funcionário apenas arrumou algumas cadeiras e saiu sem dizer uma palavra. Quando a porta se fechou, Eduardo respirou aliviado, sentindo o suor escorrer pela testa. Percebendo que não podia continuar ali por muito tempo, decidiu encerrar tudo por segurança. Transferiu uma quantia mínima para uma nova carteira criada por ele, apenas para testar. A transação foi confirmada minutos depois, deixando-o mais confiante. Desconectou o pendrive, apagou rastros e desligou o computador. Após sair da sala, caminhou pelo corredor como se nada tivesse acontecido. Por dentro, porém, estava em êxtase e apavorado ao mesmo tempo. Era como carregar um segredo gigante que poderia mudar sua vida para sempre. No caminho para casa, imaginava como seria seu futuro dali para frente. Talvez conseguisse pagar todas as dívidas da família sem que ninguém soubesse como. Ou talvez pudesse investir silenciosamente, construindo um patrimônio sólido ao longo dos anos. Sonhava em estudar sem preocupações, comprar materiais, livros e até um computador decente. Mas, acima de tudo, queria liberdade, algo que nunca teve. Ainda assim, sabia que não podia agir com impulsividade. A fortuna só teria valor se ele fosse prudente. Chegando em casa, Eduardo encontrou a família discutindo sobre contas atrasadas. O ambiente pesado lembrava exatamente o motivo pelo qual ele precisava manter silêncio. Se contasse sobre o dinheiro, todos ficariam desesperados para resolver tudo de uma vez, e isso poderia colocar a fortuna inteira em risco. Então ele apenas disse boa noite e subiu para o quarto, fingindo cansaço. Deitou-se na cama olhando para o teto, sentindo o peso da responsabilidade. E prometeu a si mesmo que faria tudo certo, por mais difícil que fosse manter o segredo. Nos dias seguintes, Eduardo manteve sua rotina normal, mas sua mente estava sempre focada nos próximos passos. Continuou estudando sobre criptomoedas, segurança digital e estratégias de conversão. Quanto mais aprendia, mais percebia que precisava agir de maneira calculada e discreta. Não podia chamar atenção nem mudar seu estilo de vida repentinamente. Então continuou usando seu celular simples, suas roupas antigas e seu transporte habitual. Era difícil conter o impulso de melhorar tudo de uma vez, mas ele sabia que prudência era essencial. Sua vida precisava parecer exatamente a mesma para todos ao redor. Eduardo começou a fazer pequenas conversões, quase imperceptíveis, para testar métodos seguros. Cada transferência bem-sucedida aumentava sua confiança, porém também seu senso de responsabilidade. Ele criou várias carteiras menores, dividindo os valores para diminuir riscos. Também anotou tudo em múltiplos lugares físicos, evitando qualquer dependência digital. Nunca tinha sido tão organizado em toda a sua vida. Percebeu que administrar uma fortuna exigia mais disciplina do que imaginava, e, de certa forma, isso o transformava em alguém completamente novo. Com o tempo, Eduardo começou a notar mudanças internas. Passou a se sentir mais seguro, mais inteligente e capaz de tomar decisões importantes. O medo que sentia nos primeiros dias deu lugar a uma calma estratégica. Agora ele pensava antes de cada ação, calculava cenários, considerava riscos. Era como se a responsabilidade o tivesse amadurecido anos em poucas semanas. Mesmo continuando pobre por fora, dentro dele já existia a mentalidade de alguém próspero, apenas aguardando o momento certo para florescer. Um dia, porém, seu primo entrou no quarto sem bater e viu Eduardo mexendo em anotações suspeitas. Que é isso aí?" perguntou curioso, tentando pegar o caderno. Eduardo rapidamente fechou tudo e disse que eram só estudos da faculdade. O primo insistiu, brincou, tentou arrancar informações, mas Eduardo se manteve firme. Aquela situação o lembrou do perigo que corria caso alguém descobrisse algo.
Depois que o primo saiu, ainda rindo, Eduardo trancou a porta e respirou fundo. Percebeu que precisava proteger melhor seus papéis e seu segredo. Decidiu esconder suas anotações em lugares diferentes, usando códigos criados por ele mesmo. Também colocou senha em tudo que fosse digital e comprou um caderno novo para despistar curiosos. Seu cuidado redobrado o deixava mais tranquilo, mas também mostrava como sua vida havia mudado. Agora, cada passo exigia estratégia e sigilo absoluto. Mas Eduardo estava disposto a fazer o que fosse necessário para proteger sua oportunidade. Afinal, não era apenas dinheiro, era a chance de transformar o futuro de toda a sua família, e ele não deixaria nada nem ninguém colocar isso em risco. Com o passar das semanas, Eduardo conseguiu reunir uma pequena quantia convertida legalmente para sua conta bancária. Era um valor modesto, mas suficiente para começar a resolver alguns problemas urgentes da família sem levantar suspeitas. Pagou discretamente uma conta atrasada e comprou mantimentos melhores, dizendo que tinha pegado alguns bicos extras. A família acreditou sem questionar, acostumada com seus esforços constantes. Ver o alívio no rosto da mãe encheu Eduardo de emoção, mas também reforçou sua responsabilidade. Ele poderia mudar a vida deles para sempre, mas precisava fazer isso com inteligência. A pressa era inimiga da segurança. Certo dia, enquanto voltava da faculdade, passou diante de uma loja de eletrônicos. Por um instante, imaginou entrar e comprar o melhor celular disponível só para substituir o trincado. Mas conteve o impulso. Não era a hora. Em vez disso, deu uma olhada rápida nos modelos baratos e saiu sem comprar nada. Aquele autocontrole o fazia perceber o quanto tinha amadurecido. Não era mais guiado pela emoção, e sim pela estratégia. E sabia que, no futuro, poderia ter tudo aquilo, sem pressa. Eduardo começou a montar um plano de longo prazo para quando estivesse seguro o suficiente para usar parte da fortuna. Pensou em investir, estudar áreas novas, talvez abrir um negócio ou mudar completamente de cidade. Queria garantir estabilidade e não apenas gastar por impulso. Imaginava a mãe vivendo sem preocupações, seu irmão mais novo estudando em uma boa escola. Fantasiava sobre ter um apartamento próprio, uma vida simples, mas digna. Nada luxuoso, apenas confortável. E pela primeira vez, esses sonhos pareciam realmente possíveis. Com o tempo, ele decidiu armazenar o grosso da fortuna em um local inacessível e extremamente seguro. Criou múltiplas camadas de proteção, carteiras frias e métodos que só ele entenderia. Afinal, a verdadeira riqueza não estava apenas no dinheiro, mas na forma como ele o guardava. Passou a viver com mais tranquilidade, sabendo que seu futuro estava garantido. Mesmo assim, nunca deixou de ser cauteloso. A fortuna continuava sendo um segredo absoluto. Nem seus melhores amigos desconfiavam de nada. Essa era a chave da sua segurança. Meses depois, Eduardo olhou para o celular trincado guardado em sua gaveta e sorriu. Aquele aparelho que um dia havia sido motivo de humilhação, agora era o símbolo da virada de sua vida. Não pelo valor dele, mas pelo que representava. A oportunidade escondida onde ninguém mais enxergava. Eduardo finalmente se sentia pronto para construir um futuro sólido, silencioso e inteligente. Sabia que seu caminho seria longo, mas agora tinha recursos e sabedoria para trilhar cada passo. A vida havia dado uma chance inesperada e ele soube aproveitá-la. E assim começava a jornada de um jovem que transformou humilhação em prosperidade.